Meu nome é Jovan Castro, eu sou professor aqui no município de Pojuca e hoje nós vamos fazer o nosso evangelho. Foi solicitado que nós fizéssemos esse evangelho, né, nesse dia, para que nós possamos, né, levar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, para mais pessoas. Nosso tema de hoje será: Não julgueis para não ser julgado. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Esse tema está no capítulo 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, vamos serenar nossos espíritos, elevar nosso pensamento ao bem, convocar os nossos irmãos de luz para que estejam conosco nesse momento e pedir a Deus, né, que esse propósito nosso sirva ao seu propósito, que é levar cada vez mais a palavra do Senhor Jesus. Aquele que se sentir à vontade, fechar os olhos e vamos entrar em sintonia com o alto. Senhor nosso Deus, nosso eterno e glorioso Pai, Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, bons espíritos que executam a vontade de Deus, nosso cordial boa noite aos encarnados, aos desencarnados, a todos aqueles que nesse momento estão nos ouvindo, sendo grato pelo convite de nossa irmã e solicitando de Deus, que sem Ele nada é feito, que por favor visite a cada irmão nosso que nesse momento está precisando de um acalento, de um carinho, porque nós estamos aqui nesse planeta, Senhor, para muitas vezes consertar alguns equívocos, alguns erros que nós cometemos, e muitos de nós, esses equívocos, né, na hora de nós acertarmos as nossas contas, se torna pesado. Mas nós temos a certeza que o Senhor colocou juntamente conosco aqui. Cada um de nós temos um espírito, né, benfeitor, que está ali ao nosso lado. Então, caros irmãos, todas as vezes que nós sentirmos que a batalha está pesada e que nós não vamos conseguir, entre em contato com esse nosso irmão, que Jesus, que Deus colocou ao nosso lado, porque não seria da bondade de Deus nos colocar aqui ao léu, largados. Deus não faria isso porque Deus é pura misericórdia e Ele nos dará sempre a oportunidade de crescimento. Nós que somos espíritas, né, e outros irmãos também, que congregam nessa fé, temos a certeza do amor de Deus para conosco, porque nós somos filhos dele. E por isso nós merecemos sempre estar contrito com Deus. Nosso Senhor Jesus sempre estará conosco, mas para isso é necessário que nós estejamos sempre com bons pensamentos, elevando sempre nosso pensamento ao alto, para que realmente nós possamos congregar com o bem. Muitas vezes os nossos pensamentos vão para outros patamares, né, que nós percebemos que não são pensamentos bons. Mudemos esses pensamentos e nos tornemos melhor a cada dia, a fim de que a gente possa estar em contato direto com esses nossos irmãos, que muitos de nós não podemos ver, mas como o Senhor Jesus disse, a fé remove montanhas. E se você tem fé, você consegue, né, sintonizar com esses nossos irmãos e consegue ouvi-los, né, com a voz do Espírito, para que nós possamos caminhar pelo caminho correto e justo. Agradecemos ao Senhor Deus pela oportunidade, louvando sempre o seu nome, Senhor. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos bons Espíritos, e pedimos orientação para a nossa leitura de hoje e que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada irmão, visitando os lares, presídios, marquises,
onde quer que tenha um irmão sofrendo, que o Senhor esteja lá com seus anjos. Que assim seja. Vamos à nossa leitura de hoje. Como eu disse, está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Emprega-se convosco a mesma medida de que vos houverdes servidos para com os outros. Mateus, capítulo 7, de 1 a 2. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-se de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que lapidem as adúlteras. Qual é a sua opinião sobre isso? Dizia isso para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogar, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, Jesus, abaixando-se de novo, continuou a escrever com o dedo no chão. Quanto aos que interrogaram, esses, ouvindo-lhe falar daquele modo, se retiraram um após o outro. Afastando-se primeiro os velhos, ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Então, eu também não te condenarei. Vai-te, e de futuro não tornes a pecar. João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Essa palavra eu tenho certeza que muitos de nós já lemos, né, na Bíblia, ou até muitos irmãos que sempre levam o Evangelho às outras pessoas já comentaram ela conosco. E nós temos o hábito de dizer assim: isso aí eu já sei. E realmente nós já sabemos. Na verdade, nós conhecemos Jesus há muito tempo, ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar de tudo o que ele falou, mas o problema ainda persiste porque nós só ouvimos Jesus falar. Fazer a prática do que Jesus falou é que se torna muito difícil. Quando a gente diz assim: não julgueis para não serdes julgados. Vou pegar um exemplo meu. Eu tenho alunos, eu sou professor e tenho alunos que muitas vezes eu me pego até rindo deles, que eles vêm correndo e dizem assim: professor, professor, isso que foi meu filho, achando até que é alguma coisa importante, né? Fulano tava falando de fulano, que fulano é feio e fulano é bonito. Aí a gente, né, lógico, a gente vai sentar ali para conversar, para dar uma instrução. Mas assim, se nós observarmos o que uma criança dessa está fazendo, né, o que nós adultos muitas vezes fazemos, é dizer que alguém fofocou sobre alguém, mas na verdade quem está fofocando somos nós. Se eu estou falando mal de alguém, se eu estou criticando alguém, é lógico que eu estou cometendo o erro. Eu posso até saber que o outro cometeu aquele erro, mas se eu trago aquele erro como uma fofoca, como um fuxico, né, condenando aquele outro, eu estou dentro dos parâmetros que o outro estava cometendo. Muitos de nós cometemos alguns atos que acho que com o tempo, né, a gente vai aprendendo. Se alguém me dissesse antigamente, quando eu era adolescente, me dissesse que eu era feio,
Eu queria ir em cima da pessoa, sabe, para tirar pergunta, para debater, para e aí, ao invés de só fazer isso, eu ainda julgava, né, a outra pessoa. Na escola eu tinha um apelido que a professora me chamava de espada nua, porque eu era muito magrinho e ela me chamava sempre de espada nua. E as pessoas começaram a pegar esse apelido e colocar em mim. E aquilo me deixava muito chateado. Naquela época não existia o bullying, né? E aquilo me deixava muito chateado. Mas quando alguém falava isso, eu ia em cima da pessoa e começava a chamar aquela pessoa de outros nomes pejorativos, né? Achando que aquilo ia resolver. Ou seja, alguém estava cometendo um erro e eu estava cometendo o dobro daquele erro, né? Ou seguindo pelo exemplo daquele outro que estava fazendo. O que Jesus pede a gente é simples e fácil: não julgar para não ser julgado. Quantos de nós cometemos, ou, sabemos, né, de que alguém adulterou, de que alguém, e aí, por você estar sobre como dizia minha mãe, sobre a carne seca, aí você aponta o dedo, você, aquele outro era o errado, eu nunca faria isso, não, porque fulano fez isso, que absurdo fulano ter feito isso. Mas se nós formos olhar lá atrás, quantos erros nós já cometemos, né? Quanto cometemos e ainda fazemos hoje, né? Por mais que seja escondido um dos outros, mas Deus sabe de tudo, né? Então, assim, que a gente possa sempre estar analisando tudo que a gente vai falar do outro. Se não tem algo bom para falar daquele outro, é melhor não falar. Quando eu estava orando, eu disse assim, né? Eu falei que nós deveríamos vigiar os nossos pensamentos. Muitas vezes nós nem precisamos abrir a boca para falar ou para criticar o outro, mas naquele pensamento você passa por alguém de aquela dali, vai pronto, aí já vem, né? Você não precisa nem abrir a boca para falar. Mas se você observar, nós fazemos isso continuamente, quase todos os momentos. E é necessário que a gente concentre nossos pensamentos e observe e vigie-os para não cair nessas armadilhas. Porque começa pelo pensamento e aí sai pela boca e depois cria ação e a ação, toda ação tem uma reação, né? Então que nós tenhamos a consciência de quando a gente aponta um cisco no olho do nosso irmão, cuidado, porque o nosso olho deve estar cheio de ciscos, cheio de, né, de tantas mazelas. Então, assim, que nós tenhamos essa consciência, mesmo porque, principalmente, todo aquele cristão que conhece a palavra, que sabe o que Jesus falou, o que Jesus disse, como deve seguir, mas, infelizmente, a gente não bota muito em prática. Então, que a gente tenha essa noção, porque, como eu falei, toda ação gera uma reação. Imagine que eu tenho alguém que faz coisas lindas. Errou, se equivocou por alguma coisa, né? Em algum. Então, assim, porque tudo aquilo que ela fazia de bom, a gente não relata. Aí, quando a pessoa desliza um pouquinho, a gente pega toda aquela mazela e joga em cima da pessoa, como se nós também não pudéssemos escorregar, né? E deslizar em qualquer um parâmetro desse aí. Então, assim, vamos elogiar mais, criticar menos. E toda vez que eu pensar em criticar, analisa primeiro você. Analisa se aquela repreensão não lhe cabe, né? É difícil a gente até alguém chamar a gente a atenção, aí você se zanga, se incha tudo, mas depois lá dentro você diz assim, olha, realmente eu sou assim. Mas é porque é difícil a gente se autoanalisar, né? Então, que Jesus, que nosso Deus maravilhoso, possa sempre nos orientar e dê sempre ouvido a esse bom espírito que está aí ao seu lado, né? Te aconselhando, te dizendo assim, meu irmão, segura aí um pouquinho, né? Segura aí um pouquinho, vamos por esse caminho aqui, porque a gente sempre vai ter esse bom irmão aí, tá bom? Então que Jesus nos abençoe, nos guarde. Um prazer, né, ter participado aqui. Um abraço a todos os meus irmãos da Edicatu, um abraço a todos esses ouvintes que estão aqui hoje ouvindo esse evangelho e que o Senhor Deus possa estar em nossas residências e com a gente sempre. Vamos à nossa oração final. Agradecimento ao Senhor Deus por
tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E todas as vezes, Senhor, que nós deslizarmos ou que julgarmos qualquer dos nossos irmãos, que um irmão espiritual do bem venha sempre nos aconselhar, que nós possamos, Senhor Deus, estar sempre abertos para ouvir, para entender, né, o que os nossos irmãos querem trazer para a gente. Solicitamos ao Senhor Deus muitos dias de vidas, né, para que nós possamos passar por esses tantos e tantos acontecimentos em nossas vidas, mas sempre, Senhor Jesus, sem julgar, sempre de cabeça erguida e sem blasfemar. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, estar conosco e abençoe, Senhor Deus, esse trabalho, que ele possa fluir, né, e muitas pessoas possam ouvir a sua palavra, para que nós tenhamos a cada dia um degrau, né, desse nosso processo evolutivo. Tá bom? Senhor Deus Pai, obrigada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje e por todo sempre. Que assim seja.